Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo do canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Hoje nós vamos falar do movimento vertical no vácuo e entender a relação que esse movimento tem com o movimento uniformemente variado. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata de exercícios resolvidos. Bom, vamos começar a falar da queda livre, mas antes disso eu já vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo e vou colocar aqui também um card sobre um experimento acerca desse tema. Então, visto na aula anterior o comportamento nos movimentos retilíneos uniforme e uniformemente variado, vamos passar para o estudo do movimento vertical no vácuo, ok? Começando com a queda livre. Corpos em queda livre. O movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, ou seja, também é um MUV, ok? Onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, pessoal, nas proximidades da Terra, essa aceleração é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, a depender da região da Terra onde a gente está e também da proximidade que a gente está da superfície, tudo bem? É comum a gente utilizar na resolução de problemas um valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Em outras palavras, sempre que o problema mandar eu utilizar o valor 10 metros por segundo ao quadrado, é isso que eu devo fazer. Do contrário, eu posso considerar a aceleração da gravidade como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, se eu disse que esse é um movimento uniformemente variado, valem, claro, as equações horárias do movimento uniformemente variado. A equação horária da velocidade e a equação horária do espaço. Tudo bem? V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0, T mais AT2 sobre 2. Qual é a diferença? Bom, como nesse caso a aceleração é a aceleração da gravidade, eu vou trocar o A pelo G, tudo bem? Na prática isso não muda nada, apenas para simbolizar que essa aceleração é a aceleração constante da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Nós já dissemos anteriormente que todo corpo em queda livre tem aceleração constante e, portanto, trata-se de um movimento uniformemente variado, ok? A trajetória na queda livre a gente orienta para baixo. E por quê? Porque a partir do ponto onde vai começar a queda é que a gente vai contar o espaço percorrido. 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim sucessivamente. Então é comum a gente orientar a trajetória para baixo na queda livre, tudo bem? Bom, e isso é uma informação extremamente importante. Vou mostrar aqui porque, ó, o sinal da gravidade permanece positivo na queda livre exatamente por esse motivo. Como a trajetória é orientada para baixo e a aceleração da gravidade tem sempre a orientação para baixo, como estão no mesmo sentido, a trajetória e a aceleração da gravidade, esses sinais são positivos, tudo bem? Valem, claro, as equações horárias para o movimento uniformemente variado, como eu disse no slide anterior, apenas trocando o A pelo G para representar que essa aceleração é a aceleração constante da gravidade. Nós vamos ver no lançamento para cima que esses sinaizinhos aqui, ó, ficam negativos. E por quê? Porque no lançamento para cima, eu oriento a trajetória para cima. Como a gravidade tem orientação para baixo, esse sinal fica negativo exatamente por causa desse sentido contrário. Mas isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Vamos agora a algumas propriedades do movimento de queda livre.
Sendo h a altura onde se inicia a queda, então quando o corpo atingir o solo, ele terá percorrido uma distância igual a h. Assim, seu espaço S será igual a h. Ou seja, quando o corpo tiver atingido o solo, tendo percorrido todo o trajeto da queda, ele terá percorrido uma distância igual à altura, igual a h. Então, nesse caso, S será sempre igual à altura máxima, tudo bem? Como h é a altura máxima, ou seja, o ponto de onde se inicia a queda, a velocidade nesse ponto será V0 igual a zero. Pessoal, nós vamos ver no lançamento para cima que quando um corpo é lançado verticalmente para cima, ao atingir a altura máxima, ele precisa parar o movimento de subida para começar o movimento de queda. E esse parar o movimento de subida significa velocidade igual a zero. Observe que na queda livre, o corpo já começa da altura máxima, então V0 igual a zero. Tudo bem? Bom, por fim, como a trajetória é orientada para baixo, iniciamos a contagem do espaço a partir de zero. Portanto, S0 igual a zero. Então aqui, ó, eu oriento a trajetória para baixo na queda livre e vou começar a contar a altura de queda a partir do zero, né? 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, S0 será sempre igual a zero. Com isso, como é que fica a minha equação horária do espaço? S igual a S0 mais V0t mais GT2 sobre 2. Bom, se S é H, aqui é H. Se S0 é zero, eu não preciso nem colocar. Se V0 é zero vezes T, vai dar zero. Também não preciso colocar. Vai me sobrar GT2 sobre 2. Vai me sobrar H igual a GT2 sobre 2. Essa é a equação horária do espaço para a queda livre. Diagrama horário do espaço em função do tempo. Espaço aqui chamado de H, porque se trata da queda, então é da altura em função do tempo. O diagrama do espaço é um arco de parábola de concavidade voltada para cima, porque a aceleração é maior que zero. É isso mesmo, né? Nós vimos lá que a equação horária do espaço é S igual a S0 mais V0t mais GT2 sobre 2, ou seja, a aceleração positiva com cavidade voltada para cima. E por que é que a gente tem apenas um arco de parábola? Porque o movimento é apenas de queda. Nós vamos ver que quando o movimento também é de subida, lançamento para cima e posterior queda, a parábola aparece completa, inteira, tudo bem? Não é o caso aqui. Esse tempo aqui, ó, é o tempo de queda, né? O tempo que o corpo leva para chegar ao solo, ok? Só para lembrar que essa é uma função do segundo grau, exatamente por causa desse expoente 2 aqui, né? O espaço variando em função do tempo, como a aceleração é positiva, a concavidade do arco de parábola fica apontado para cima. No diagrama horário da velocidade, a velocidade em função do tempo, nós teremos uma reta, porque ela obedece à equação horária da velocidade, V igual a V0 mais GT, é uma função do primeiro grau, logo a função é uma função crescente, a reta toma essa inclinação que ela tem aqui. Tudo bem? Aqui a velocidade inicial, zero, ó, como eu disse, a queda se inicia com velocidade zero, isso queda livre, né? Existem casos em que os problemas dizem que o corpo é lançado para baixo, aí é óbvio que se ele for lançado para baixo não é queda livre, ele inicia o movimento com uma outra velocidade que não nula, tá certo? Mas aqui, na queda livre, a velocidade zero igual a zero, e à medida que o corpo vai caindo, olha o que vai acontecendo com a velocidade, vai aumentando, né? É claro, né? Por que a velocidade vai aumentando com a queda? Porque a trajetória é orientada no mesmo sentido da gravidade. Em outras palavras, o movimento é acelerado. Então, à medida que o tempo passa, ó, o tempo passando, a velocidade aumentando, tudo bem? A velocidade vai aumentando. É por isso que uma pessoa que cai de queda livre de uma determinada altura morre, né? Porque a velocidade aumenta tanto com o tempo passando que a hora que ela bate no chão ela está em alta velocidade, não resiste e acaba morrendo, tudo bem? Alguns alunos podem perguntar, professor, esse gráfico pode se apresentar aqui como uma reta decrescente, uma função decrescente? Pessoal, isso não é possível. Por quê? Porque na queda livre, o que acontece? A velocidade apenas aumenta. À medida que o corpo cai,
a velocidade vai aumentando. Afinal de contas, ninguém consegue frear o seu próprio corpo durante a queda livre, ok? É por isso, inclusive, como eu disse, que as pessoas acabam morrendo se caírem de alturas muito grandes. Diagrama horário da aceleração. Como a aceleração da gravidade tem o mesmo sentido da trajetória, eu já disse isso várias vezes aqui, a reta da função constante, que representa o diagrama horário da aceleração, aparece acima do eixo dos tempos. Está aqui, ó, a aceleração da gravidade positiva, porque como a trajetória na queda livre é orientada para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade, o nosso sinalzinho lá, ó, da gravidade, vamos lembrar aqui, ó, mais V0t mais GT2 sobre 2, e V igual a V0 mais GT, aos sinaizinhos positivos, fazem com que a gravidade apareça graficamente acima do eixo dos tempos. Tudo bem? Também podemos entender com esse gráfico o seguinte: o movimento na queda é um movimento acelerado. Por quê? Porque a aceleração é positiva. Afinal de contas, como eu disse no slide anterior, a velocidade na queda só vai aumentando exatamente por causa do movimento ser acelerado. O outro movimento vertical no vácuo é o lançamento para cima. Entenda que todo lançamento para cima é composto de duas etapas. Afinal de contas, o corpo vai subir e depois vai desenvolver o movimento de descida. Na descida, o comportamento é de queda livre. Então, o lançamento para cima tem um movimento de subida e um movimento de queda livre. Tudo bem? Lançando verticalmente o corpo para cima, duas observações são importantes que sejam feitas aqui. Durante a subida, o movimento é retardado. Claro, né? Se a aceleração da gravidade tem orientação para baixo e no lançamento para cima nós vamos orientar a trajetória para cima, o movimento será retardado. Afinal, a trajetória estará orientada no sentido contrário da orientação da aceleração da gravidade. Tudo bem? Então, durante a subida, o movimento é retardado. E ao atingir o ponto de altura máxima, sua velocidade é nula. Nós já vimos isso. Quando eu lanço um corpo para cima, vimos isso lá na queda livre. O corpo, ao atingir a altura máxima, ele precisa parar para trocar o movimento de subida pelo de descida. O parar significa V igual a zero. Tudo bem? Então, nesse momento, a velocidade é igual a zero. Ao atingir o pico da trajetória, ou seja, o ponto mais alto, o corpo começa seu movimento de descida em queda livre. Nesse instante, então, o seu movimento passa a ser acelerado. Isso tudo nós vimos no estudo da queda livre. Afinal de contas, na queda, a velocidade do corpo vai aumentando à medida que o tempo passa. Equações horárias do lançamento para cima. Pessoal, já falei muito disso aqui nos slides anteriores, mas vou repetir. Aqui, como o lançamento é para cima, a trajetória fica orientada para cima. A aceleração da gravidade tem orientação para baixo, sentido para baixo. Portanto, como a trajetória e a aceleração da gravidade têm sentidos opostos, o sinalzinho aqui das equações horárias fica negativo. Então, no lançamento para cima, eu uso o sinal de menos exatamente porque há essa oposição entre o sentido da trajetória e o sentido da aceleração da gravidade. Tudo bem? Considere um ponto P de altura h menor que a altura máxima. Um móvel lançado para cima passará por esse ponto subindo e descendo com velocidades escalares de módulos iguais e sinais contrários. Vamos entender o que está sendo dito aqui, ó. Imagina que eu tenha lá, ó, uma altura h, tudo bem? Altura h, altura máxima h. E um corpo tenha sido lançado a partir do solo para cima, passando aqui pelo ponto P, esse ponto P com uma altura que é menor que a altura máxima, é isso que está dizendo aqui, ó. Beleza? A altura menor que a altura máxima. Então, esse corpo, na subida, ele vai passar por esse ponto P, na descida também ele vai passar por esse ponto P. E a sua velocidade, ao passar para cima e ao passar para baixo, nesse ponto P, será igual em módulo, mas com sinais contrários. É isso que está escrito aqui, ó.
Ou seja, na subida o movimento é progressivo, velocidade positiva. Na descida o movimento é retrógrado, velocidade negativa. Mas os valores em módulos serão os mesmos. Segunda observação, o intervalo de tempo gasto por um móvel na subida, a contar do ponto de lançamento, é exatamente igual ao de descida. Assim, sua altura será a mesma em intervalos de tempos iguais. Claro, né? Como o espaço percorrido para ir do solo até o ponto P é o mesmo espaço para cair do ponto P até o solo, e a aceleração da gravidade se mantém constante, ou seja, ela é sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado, será o mesmo tempo gasto para retornar do ponto P ao solo. Tudo bem? E é isso que está escrito aqui, ó. Beleza? Diagrama horário do espaço, H em função do tempo, altura em função do tempo. Pois bem, eu já disse que no lançamento para cima, a trajetória está orientada para cima. A gravidade, a aceleração da gravidade tem orientação para baixo. E isso faz com que o movimento seja retardado, ou seja, a aceleração seja menos g. Vamos dar uma olhadinha aqui na equação horária do espaço, ó. S igual a S0 mais V0t menos GT2 sobre 2. Essa é uma função do segundo grau, cujo coeficiente A, que aqui é ocupado pela aceleração da gravidade, é negativo. E quando o coeficiente A é negativo, a gente já viu isso lá nas funções quadráticas, a parábola fica com concavidade voltada para baixo. Observe que à medida que o tempo passa, esse é o eixo dos tempos, olha o que vai acontecendo com a altura. No lançamento para cima, a altura vai aumentando, ou seja, a partícula está subindo, até chegar na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade é zero, porque é preciso trocar o movimento de subida pelo de descida. Então, primeiro, a partícula para fazer essa troca de movimento. E a partir daqui, ela começa a descer, ó. A partícula começa a cair em queda livre. Observe que à medida que o tempo passa, a altura começa a diminuir agora. Vai diminuindo. Ou seja, a função nesse trecho aqui é crescente, e aqui ela é decrescente. Outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó. Daqui, tempo zero, até aqui, ó, é o tempo de subida. Daqui até aqui é o tempo de descida. Isso daqui comprova uma propriedade que a gente falou no slide anterior. Qual seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Afinal, a distância que vai daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. O tempo total é a soma do tempo de subida com o tempo de descida. Diagrama horário da velocidade em função do tempo. Bom, já falei aqui várias vezes, orientação da trajetória para cima, sentido da gravidade para baixo, logo o movimento é um movimento retardado, né? Ou seja, a aceleração é igual a menos g. Vamos dar uma olhada na equação horária da velocidade? A velocidade é igual a V0 menos GT. Observe que isso é uma função do primeiro grau, onde a aceleração da gravidade está no lugar do coeficiente A da função do primeiro grau. E exatamente pela aceleração da gravidade ser negativa, por conta da sua orientação contrária ao da trajetória, o gráfico da velocidade toma as características de uma função decrescente, qual seja, uma reta com inclinação voltada para a esquerda. Diagrama horário agora da aceleração. A aceleração em função do tempo. Bom, como eu disse, mais uma vez, no lançamento para cima, a trajetória está orientada para cima. A aceleração da gravidade tem sentido voltado para baixo. Isso faz com que o movimento seja retardado, ou seja, a aceleração será menos g, ok? Bom, se a aceleração da gravidade é negativa, graficamente ela aparece abaixo do eixo dos tempos. Tá aqui. A aceleração é constante, à medida que o tempo passa, o seu valor continua o mesmo, tá aqui, ó. Mas ela é negativa por se tratar de um movimento retardado, com a aceleração da gravidade no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Para a gente finalizar essa parte teórica, a equação de Torricelli, também utilizada aqui, assim como lá no movimento retilíneo, quando a gente não tem informações sobre o tempo.
basta trocar ΔS por H, afinal de contas, H é a altura máxima, é a variação no espaço, na queda e na subida, né? E trocar a aceleração por G, tudo bem? Então fica V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2HG, o sinal mais ou menos significa mais para a queda livre, né? Porque tem a mesma orientação da trajetória, a aceleração da gravidade na queda, e menos para o lançamento para cima, porque aí a trajetória fica orientada no sentido contrário ao da aceleração da gravidade. Também podemos escrever essa mesma fórmula nesse formato para a subida. Por quê? Porque na subida, qual é a velocidade no ponto mais alto? A velocidade no ponto mais alto é zero. Então eu posso colocar aqui, ó, no lugar de v ao quadrado, zero ao quadrado. E aí a gente ficaria com zero ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2gh, menos porque eu estou falando do movimento de subida apenas, né? Então eu ficaria com v0 ao quadrado igual a 2gh, tudo bem? É por isso que eu posso escrever essa fórmula desse jeito aqui no movimento de subida. Na próxima aula nós vamos falar da cinemática vetorial, entender o que são vetores e relacioná-los às grandezas vetoriais. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!